Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me amou, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no meu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pondo-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurado os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida, e em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós hoje celebramos no segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia. O Papa João Paulo II, em maio do ano 2000, institui então de modo litúrgico na igreja, no segundo domingo, a Páscoa, o segundo domingo depois da ressurreição, o domingo da misericórdia. Baseado também nas aparições que Jesus se revela a santa polonesa, Santa Faustina Kowalska, uma mulher muito simples, onde Deus se revela com os raios da misericórdia, do seu lado aberto. O lado aberto é o lado do que ama, se abre, se rasga. O seu amor abre o seu coração por nós, e daqui jorra do peito
misericordioso de Jesus, sangue e água. Essa é então a revelação que Jesus concede a Santa Faustina. Revelar, divulgar, fazer que seja conhecida a sua misericórdia. Nós também, há poucos anos atrás, por dom do Papa Francisco, nós tivemos um ano todo dedicado à misericórdia. Como o Pai é misericordioso, nós fomos convidados a sermos também misericordiosos como o Pai. Misericordiosos como o Pai, misericordiosos como o Pai. O Papa João Paulo II, que deu a graça da igreja de celebrar nesse segundo domingo a festa da misericórdia, ele também escreve sobre a misericórdia. Primeiro, ele nos traz um escrito que tem muito a ver com o evangelho de hoje. Redentores homens, ou seja, Jesus é o redentor da humanidade. E lá ele dizia assim, que ninguém fique fechado, que ninguém fique com as portas fechadas para o Redentor. Nós hoje vemos no Evangelho, os discípulos estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus, não do povo judaico, mas das autoridades. Jesus foi crucificado, eles estavam com medo que com eles acontecesse o mesmo que aconteceu com Jesus. Apesar de alguns testemunhos, eles ainda continuavam fechados. Maria Madalena vem e conta, eu vi o Senhor, ainda continuam fechados. Os discípulos de Emaús caminharam com ele, o reconheceram no partir do pão, foram contar, anunciar aos apóstolos. Eles estão hoje de portas fechadas. O Papa João Paulo, ao escrever a Redentores Homini, diz: não nos fechemos, não fechemos as portas para o Redentor. No domingo da misericórdia, nós somos convidados a nos abrir para a misericórdia de Deus, que ela venha sobre nós e a gente dizer que eu confio, Senhor, na sua misericórdia, eu confio em vós. O Papa João Paulo II então escreve a sua grande carta sobre a misericórdia, Divis in misericórdia, da carta dos Efésios. Deus é rico em misericórdia. A misericórdia de Deus não tem limites. A misericórdia de Deus brota do coração rasgado de Jesus na cruz. Brota, portanto, do infinito amor que Deus, na sua oblação, deu a sua vida por nós. Esse é o fruto da misericórdia. Ao receber os raios do seu sangue, onde jorra sangue e água, nós estamos dizendo: Deus é infinito de misericórdia. Misericórdia que ama, que perdoa, que salva. E hoje, então, nós somos convidados de ver a face nesse Evangelho, a face mais bonita de Deus é a face da misericórdia. Você é convidado a conhecer o rosto de Deus, que é o rosto da misericórdia. Nós, no Evangelho de hoje, João, capítulo 20, os discípulos estão fechados. Não só as portas estão fechadas com medo, mas eles mesmos estão fechados. Nós
que estamos em isolamento devido à pandemia, não podemos deixar que o isolamento que nos tranca, que é importante, que ele nos torne pessoas fechadas. Quem se torna fechado não tem comunhão com a misericórdia. A misericórdia, ela é extensiva, abrangente. Quem se fecha se torna egoísta, egocêntrico. Seja misericordioso, seja misericordiosa como o Pai é. E nesse dia, com tudo fechado, quando está fechado, ninguém pode sair e Jesus entra. Os discípulos de Emaús, quando estavam caminhando, eles também estavam fechados. Quem toma a iniciativa de caminhar, de chegar no caminho perto deles é Jesus. Hoje também, com as portas fechadas, quem entra é quem não pode mais ser segurado pelo mundo físico. Jesus entra e se coloca no meio deles. O ressuscitado também é o crucificado, se coloca no meio. No meio, ele está perto de todos. A misericórdia é para todos. Nós temos a missão de acolher. Ele põe no meio e diz: a paz esteja convosco. Esse é o fruto pascal, o fruto da misericórdia, a paz. A paz que brota do coração de Jesus, o shalom de Deus. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Meu irmão e minha irmã, não seja um cristão que quer só receber dom, receber graça de Deus. Não, Jesus está dizendo: isso tudo que você recebeu, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse também é o domingo do envio. Jesus está enviando os seus discípulos depois de dar a paz. Você é um enviado, uma enviada, para tornar o mundo discordioso um mundo de paz, um mundo onde tem trevas, que você seja uma luzinha, mas que acenda. Um mundo onde a comida, o alimento nessa pandemia é escasso para muitas famílias. Deus está dizendo: eu te envio para partilhar, para ajudar, para ser ouvido nesse tempo de tantos que precisam. É esse então o grande envio. Então ele sopra, Jesus sopra o sopro divino sobre essa comunidade. Recebei o Espírito Santo. Quando você é enviada, você não vai com as suas próprias forças. Você é enviado para testemunhar a força de Deus que vai agir em você. Desculpe a expressão, você é quase um nada. Quem vai fazer é Deus. Mas se coloque à disposição dele. Ele soprou o Espírito, porque é o Espírito da vida. Quem está animado, desanimado, o Espírito anima. Quem está doente, o Espírito cura. O Espírito que ele soprou aqui remete também ao Gênesis, quando Deus sopra nas narinas do ser humano, ele se torna um ser vivente. Aqui também Deus soprou o seu Espírito. No Evangelho de João, hoje é o dia de Pentecostes, ele sopra sobre essa comunidade o Espírito e envia para dar testemunho. Nesse dia, onde a comunidade ali estava reunida, que Jesus aparece, o apóstolo Tomé, chamado Dídimo, Dídimo significa gêmeo ou duplo, ele não estava lá.
nós poderíamos pensar muitas coisas, por que ele não estava com a comunidade? Olha como é importante a misericórdia. Quando ele voltou, a comunidade tentou contar para ele: Tomé, nós vimos o Senhor, ele ressuscitou, ele esteve aqui no meio de nós. E Tomé não acreditou no testemunho da comunidade. Olha como é importante acreditar no testemunho da comunidade. Mas às vezes o que me entristece, ou às vezes até que pesa a consciência, é pensar assim: por que Tomé não acreditou naqueles testemunhos humanos? Cada um daqueles discípulos que estavam ali, que tentaram convencer Tomé, Tomé conhecia todos eles. Na comunidade que eu participo, na comunidade que você participa, nós conhecemos a maioria das pessoas. As pessoas da nossa comunidade, elas são familiares. Portanto, nós conhecemos as virtudes das pessoas, mas também conhecemos as fragilidades das pessoas. Eu às vezes penso assim, que Tomé não acreditou, porque ele não acreditou, porque ele só olhou a fragilidade das pessoas. Talvez ele disse assim: eu acreditar em você, que naquele dia negou Jesus 3 vezes. Eu acreditar em vocês dois, que quiseram explorar Jesus, querendo sentar uma à direita e uma à esquerda. Eu vou acreditar em você, que eu conheço o seu pecado, eu conheço o que você já fez. Não. Isso não me convenceu. E às vezes, nós também na comunidade sofremos isso. Nós olhamos o irmão e queremos ver só o pecado. Os irmãos têm dons também. Tomé deixou-se, em meio a um testemunho tão importante, deixou-se prevalecer as limitações dos seus irmãos. Nossa comunidade é feita de limitações. Aqui está a misericórdia. Depois de 8 dias, Jesus novamente aparece na casa que ainda está com as portas fechadas. Se coloca de novo no meio deles. Mas o dia que Tomé está lá. Eu prefiro pensar que Jesus voltou lá por causa de Tomé. Jesus volta por causa de você. Isso é ser misericordioso. A misericórdia é fruto do bom pastor, que mesmo sabendo que tem 99 ovelhas boas, sadias, quando ele descobre que uma está frágil, está perdida, está sem saúde, ele vai cuidar, trazer nos ombros. Isso é misericórdia. Jesus poderia ter deixado Tomé para lá, ele já tinha se encontrado com a maioria. Não! Jesus, na sua misericórdia, ele vai em busca. Hoje, nessa missa, a misericórdia de Deus está indo em busca de você, da sua família, que pode estar passando por momentos assim, de incredulidade, como Tomé. Jesus diz: toca aqui, toca na minha mão, coloca a mão no meu peito aberto. Na tradução original, é como se dissesse assim: Tomé, encosta aqui, ou seja, que o seu apoio seja em mim, que o seu apoio, Tomé, seja no meu peito aberto. E ele diz para Tomé: não seja incrédulo, mas fiel. Está dizendo para mim e para você hoje: não seja incrédulo, mas fiel. E Tomé responde com uma grande profissão de
meu Senhor, Kyrios, e meu Deus. Eu creio, mas aumenta, porque eu sou frágil, aumenta a minha fé. Que nós hoje pudéssemos responder isso com Tomé: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Tomé, nesse momento, renova a sua fé. E Jesus diz para mim e para você hoje: bem-aventurados aqueles que não viram, mas acreditaram. Que nós possamos, nesse domingo da misericórdia, acreditar que Jesus, como veio encontrar-se com Tomé, veio se encontrar com a gente. Mas não se esqueça, Ele quer nos encontrar em comunidade, caminhando juntos. Se você tiver a oportunidade hoje, eu gostaria de convidá-lo lá na Rússia, em São Petersburgo. Lá tem um quadro pintado por Rembrandt, o quadro do filho, do pai misericordioso, né? A gente conhece como filho pródigo. Se você tiver a oportunidade, baixe essa imagem na internet. É um quadro do retorno do filho pródigo. É um quadro profundamente misericordioso. Rembrandt conseguiu traduzir ali muita coisa. A cena do quadro é assim: o pai, com o manto vermelho aberto, ele abraça o filho. O filho está com a cabeça raspada do ventre do pai. O pai abraça o filho com as duas mãos abertas. Essa mão do pai é uma mão fina, uma mão feminina. A outra mão do pai é uma mão grossa. Essa mão mais fina diz que Deus é pai e mãe. É um Deus carinhoso, como mãe, que acolhe fazendo carinho. A outra mão do pai, firme, grossa, também é mão de acolhimento, na firmeza. O filho está com a cabeça, com a sua face voltada no peito do pai. A cabeça do filho, ela lembra um feto. É como se fosse uma cena dele nascendo de novo. O colo do pai é o útero e ele está com a cabeça, com o feto. É um novo nascimento. Os pés do filho, um se encontra descalço, aquele que está abaixo da mão mais fina, mais frágil. O outro está com as sandálias rasgadas. A luz da cena toda, ela vai em cima do pai, o pai misericordioso. Do lado tem dois homens, pode ser interpretado como fariseus. O mais alto é o filho mais velho, que nem consegue olhar para o filho mais novo. Ele também está com o manto vermelho, só que fechado. O manto do pai é aberto, ou seja, acolhedor. O pé do filho descalço é um pé ferido. Portanto, a misericórdia que nós contemplamos aqui é de um Deus que é pai, é de um Deus que é mãe, é de um Deus que é misericordioso. Que essa liturgia de hoje também nos ajude a sermos misericordiosos como Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.